Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês, dando continuidade a este curso básico de Física para iniciantes. Hoje nós vamos estar iniciando a terceira parte deste curso, parte esta dedicada ao estudo de vetores, lançamento de projéteis e movimento circular uniforme. Esta terceira parte nós vamos dividir em 4 videoaulas. Na aula de hoje, nós temos como objetivo de aprendizagem estudar operações com vetores e discutir o processo de decomposição de vetores. Vale lembrar que teremos ainda mais 3 videoaulas que compõem esta terceira parte. A segunda videoaula vai ser sobre movimento balístico, especificamente falando lançamento horizontal. A terceira videoaula vai ser sobre movimento balístico, que trata sobre o lançamento oblíquo. E, por fim, para encerrar, para finalizar esta terceira parte, nós vamos tratar sobre o movimento circular uniforme. Então vamos embora para mais uma aula de hoje. Hoje nós vamos estar discutindo sobre vetores e decomposição de vetores, tá certo? Então, para iniciar esta nossa conversa, vale lembrar aqui para vocês que uma das motivações para estudarmos vetores é que qualquer tipo de navegação se baseia neste princípio, no princípio dos vetores, no estudo dos vetores. Por exemplo, o próprio GPS, que é um sistema de posicionamento global, ele é baseado no estudo de vetores. A física e a engenharia também usam vetores para descrever fenômenos. Então, é bastante importante nós entendermos o que são vetores e como somar vetores. Tá ok, turma? Então, vamos lá. Vamos iniciar esta conversa diferenciando o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Vale lembrar que uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. E estas grandezas, elas classificam-se em escalares e vetoriais. As grandezas físicas escalares são todas aquelas que ficam perfeitamente definidas apenas por um número seguido de uma unidade de medida. Por exemplo, quando eu falo a massa do objeto é 10 kg, então a gente entende perfeitamente que este número 10, acompanhado da unidade de medida, que é o quilograma, já vai caracterizar completamente a minha informação, que a massa são 10 quilos. Então eu entendo perfeitamente esta grandeza física. Da mesma forma, se eu falo a temperatura nesta sala é de aproximadamente 25 graus Celsius. O próprio número 25, acompanhado da unidade de medida graus Celsius, já é o suficiente para caracterizar a grandeza física temperatura. Então, exemplos de grandezas físicas escalares seriam a massa, o tempo, a temperatura, comprimento, volume. Por quê? Porque todas essas grandezas já ficam perfeitamente definidas apenas com um número, seguido, acompanhado de sua unidade de medida. Já as grandezas físicas vetoriais, elas precisam, além do número com a unidade de medida, elas precisam de direção e de sentido. Então, toda grandeza física vetorial, nós podemos dizer que elas terão 3 características. Módulo, que seria a sua intensidade, ou seja, a magnitude. Tem também a direção e o sentido. Então, toda grandeza física vetorial é caracterizado pelo módulo, direção e sentido. Então, guarda bem isso, tá ok? Exemplos de grandeza física vetorial: deslocamento, velocidade, aceleração, força. Você pode pensar, um carro vai a 80 km por hora. Beleza, nós sabemos que o módulo da sua velocidade é 80 km por hora. Mas a informação ela ainda não está perfeitamente definida se a gente não explicitarmos a direção em que este carro está andando e o sentido, para onde é que ele vai. Perceba que a grandeza física velocidade, para que fique perfeitamente definida, além da intensidade, do módulo da velocidade, nós precisamos especificar a direção e o sentido. Outro exemplo seria a força. Apliquei uma força de 50 newtons neste celular. Obviamente, essa força, cuja intensidade é 50 newtons, ela pode ser aplicada para mover este celular na direção horizontal, ou ela pode ser aplicada para mover este celular na direção vertical. Então, perceba que a força, para que ela fique perfeitamente definida, além da intensidade dela, nós devemos explicitar também a direção e o sentido. Veja que na direção horizontal,
nós temos dois possíveis sentidos, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Já na direção vertical, os dois possíveis sentidos são de cima para baixo e de baixo para cima, tá ok? Então, as grandezas físicas vetoriais, para que elas fiquem perfeitamente definidas, nós precisamos especificar o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. E aí nós representamos estas grandezas físicas vetoriais através de uma linguagem, a linguagem dos vetores. Então eu posso representar aqui, por exemplo, o vetorzinho velocidade, em que esta setinha aqui em cima do V é para dizer que nós estamos trabalhando com o vetor velocidade. Se eu quero trabalhar e eu quero me referir à intensidade dessa velocidade, basta eu representar esse vetorzinho V, que tem uma setinha em cima, entre módulos. Então, esta representação aqui seria o vetor V, só que eu estou analisando apenas a intensidade, o módulo desse vetor V. Uma outra representação seria você excluir esses módulos, só que aí você tiraria a setinha. Por quê? Porque aqui, ó, sem a setinha, também quer dizer que você está trabalhando apenas com a magnitude, com a intensidade daquele vetor, tá ok? Então, toda grandeza vetorial eu posso representar com esta setinha aqui, ó, para caracterizar, dizer que aquela é uma grandeza vetorial. Se eu quiser trabalhar apenas com módulo, basta eu tirar a setinha, que automaticamente já fica explícito que eu estou analisando, considerando o módulo daquela grandeza, tá ok? Fiquem tranquilos que aqui na aula de hoje nós vamos trabalhar com grandezas vetoriais. Então tudo isso nós vamos estar vendo dos nossos exemplos, tá ok? Então vamos embora. Pessoal, os vetores, que é o nosso objetivo principal da aula de hoje, trabalhar com vetores, nós podemos somar dois vetores de duas maneiras. Nós podemos somar vetores geometricamente ou podemos somar vetores algebricamente. Nós vamos iniciar este momento da aula explicando como somar geometricamente vetores, tá ok? Muito embora não será o nosso objetivo resolver exercícios de soma geométrica de vetores. O que nós queremos, no final das contas, é somar algebricamente vetores através de um método conhecido como método da decomposição de vetores. Mas para que vocês entendam a ideia geométrica por trás dos vetores e que eles podem ser somados geometricamente, então eu vou falar para vocês como nós podemos efetuar esta soma geométrica de vetores, pelo menos para que nós possamos ter uma ideia do que é a soma geométrica de vetores. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Suponha que você tem uma partícula que está se deslocando do ponto A para o ponto B e depois ele vai se deslocar para o ponto C. Nós podemos representar esse deslocamento total através de vetores, que nós vamos chamar de vetores de deslocamento sucessivos. Então, você poderia representar esse deslocamento do ponto A para o ponto B através de um vetor que nós podemos chamar de vetor AB. Este vetor AB, vou até colocar a setinha aqui para especificar que é o vetor que vai do ponto A até o ponto B e está orientado nesse sentido. Nós vamos chamar esse vetor AB simplesmente de vetorzinho A. Então, esse vetorzinho A minúsculo representa o vetor que vai do ponto A até o ponto B, que está orientado nesta direção e que está apontando nesse sentido. Percebam que a setinha indica o sentido do vetor. Já aqui, nós vamos representar esse deslocamentozinho do ponto B até o ponto C através de um outro vetor, que nós vamos chamar de vetor BC, que é o vetor que vai conectar o ponto B com o ponto C. Esse vetor BC, eu vou batizar ele e chamar simplesmente de vetorzinho B. Então, esse vetorzinho B é o nosso vetor BC, que vai do ponto B até o ponto C e que está orientado nesta direção e neste sentido. E aí, o que é que nós podemos fazer agora, professor? Nós podemos representar o deslocamento total desta partícula. E o que seria o deslocamento total, professor? Seria a soma desse vetorzinho A com o vetorzinho B. E como é que é efetuado uma soma geométrica de vetores? O princípio é o seguinte: para somarmos geometricamente dois vetores, basta nós conectarmos a origem do primeiro vetor com a extremidade do último vetor. Perceba que o nosso primeiro vetor é o vetorzinho A. E o segundo vetor é o vetorzinho B. Ao conectarmos a origem do primeiro vetor, que é o vetor A,
até a extremidade do segundo vetor, que é o vetor B, nós vamos obter o vetor soma. Então, aqui, ó, esse vetorzinho aqui, que está na direção horizontal e apontando para a direita, representa o vetor resultante, ou seja, o deslocamento total, que nada mais é que a soma geométrica do vetor A com o vetor B, que eu posso simplesmente chamar de vetor S. É o que está acontecendo aqui, ó, nesta outra figura do lado direito. A soma geométrica do vetor A com o vetor B é obtido conectando um vetor que vai da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Então, este é o meu vetor S, que representa a soma geométrica do vetor A com o vetor B. Então, lembrem-se, turma, para nós somarmos dois vetores e assim encontrarmos o vetor resultante, basta nós conectarmos a origem do primeiro vetor com a extremidade do último. E a ideia é, se você tiver dois ou mais vetores que você pretende somar geometricamente, você vai conectando a origem de um com a extremidade do outro, de tal forma que o vetor resultante ele vai nascer da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor, tá ok? Então vamos ver alguns exemplos para poder ilustrar mais essa ideia. Vou apresentar aqui duas propriedades aplicadas para esta soma de vetores. A primeira propriedade é conhecida como propriedade comutativa. E o que é que ela quer nos dizer, professor? Que a ordem em que estes vetores eles serão somados é irrelevante, não importa. Você pode somar o vetor A com o vetor B, ou você poderia somar o vetor B mais o vetor A, que o resultado vai dar o mesmo. Vamos ver esse exemplo aqui na prática. Suponha que você tem aqui este vetor A, que está nessa direção e neste sentido, e em seguida eu tenho o vetor B, que está nessa direção e neste sentido. E aí você percebe que a extremidade do vetor A está conectado na origem do vetor B. Então, se você pretende somar vetores, sempre você vai ter que conectar a extremidade de um com a origem do outro. De tal forma que o vetor resultante, que representa a soma geométrica dos dois, ele vai nascer da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Então, este daqui representa a soma do vetor A mais o vetor B. Percebam que essa soma é uma soma vetorial. Não é soma algébrica, tá ok, turma? Não é como se eu estivesse somando dois números. Aqui nós estamos falando vetorialmente, beleza? E o que esta lei comutativa nos diz é o seguinte: tanto faz você somar A mais B nesta ordem, como você somar primeiro B e depois o A, que o resultado vai dar o mesmo. Exemplo, eu poderia ter pego primeiro o vetor B. Uma ideia muito importante aqui que vocês têm que entender é que vetor não tem localização no espaço. Então eu posso pegar um vetor e eu posso mover ele no espaço, que ele vai continuar sendo ele, desde que eu mantenha o módulo, a direção e o sentido inalterado. Então veja que eu vou pegar este vetor B, que está bem aqui, e vou arrastar ele aqui para baixo. Ao arrastar esse vetor B aqui para baixo, eu estou mantendo o mesmo comprimento, eu estou mantendo a mesma direção e eu estou mantendo o mesmo sentido. Isso quer dizer que mesmo representando o vetor B aqui embaixo, ele continua com todas as suas propriedades. Eu não mudei o meu vetor B. Por quê? Porque vetores não têm localização no espaço. Ele está continuando sendo vetor B, já que foi preservado o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. E por que eu fiz isso, professor? Porque o meu objetivo é somar o vetor B com o vetor A, mudando aqui a ordem, porque antes eu tinha somado o vetor A com o vetor B. Agora eu quero mudar a ordem para mostrar para vocês que a ordem não vai interferir no vetor resultante. Então, ao somar primeiro o vetor B com o vetor A, veja que agora eu vou deslocar esse vetor A aqui para baixo, de tal forma que eu vou conectar a extremidade do vetor B com a origem do vetor A. Uma vez que você conectou a extremidade do vetor B com a origem do vetor A, o vetor resultante ele vai sair sempre da origem do primeiro vetor
com a extremidade do último vetor. Então, você conecta a origem do primeiro com a extremidade do último, e isso lhe dá o vetor resultante, que podemos perceber claramente vai ser o mesmo, independente da ordem. A soma geométrica de vetores, ela é comutativa, uma vez que a ordem em que são somados é irrelevante. Eu espero que tenha ficado claro essa ideia. Isso quer dizer que, geometricamente, somando um vetor A com um vetor B, é a mesma coisa que você somar o vetor B com o vetor A. Essa ordem vai gerar o mesmo vetor resultante. Uma outra propriedade importante da soma geométrica de vetores é a propriedade associativa. E o que é que ela vem nos dizer? Ela vem nos dizer o seguinte, que quando nós somamos mais de dois vetores, nós podemos agrupá-los em qualquer ordem para poder somar. Que o vetor final, que é o nosso vetor resultante, vai continuar na mesma direção, no mesmo sentido e com a mesma intensidade. Vamos visualizar esta propriedade associativa através desse exemplo. Quero que vocês visualizem aqui, olhem, prestem atenção para esta figura que está aparecendo aqui, tá certo? Na parte central do slide. O que é que nós vamos fazer? Nós temos três vetores. Nós temos aqui o vetor A, em seguida o vetor B e ainda temos o vetor C. Perceba que, analisando aqui esta ordem que está disposto o vetor A, B e C, a origem do vetor C está conectado na extremidade de B. Da mesma forma, a origem do vetor B está conectado na extremidade de A. E aí, se eu quero somar A mais B mais C, basta eu utilizar esse princípio. O vetor soma, o vetor resultante, ele sempre vai da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Então, A mais B mais C é esse vetorzinho aqui, ó, resultante, que vai da origem do primeiro vetor, que é o nosso vetor A, até a extremidade do último vetor, que é o nosso vetor C. Então, esse representa a soma geométrica de A mais B mais C, que está aparecendo aqui para vocês, ó. Então, esse é o meu vetor resultante. Eu quero que vocês percebam e analisem aqui a direção e o sentido do vetor resultante. Este vetor resultante nós encontramos somando geometricamente o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, nós vamos olhar para esta figura aqui da direita e nós vamos mostrar que essa lei associativa, ela vale para a soma de vetores. Ou seja, você pode inicialmente somar o vetor A com o vetor B e o resultado dessa soma é que você vai somar com o vetor C. E aí nós vamos obter um vetor resultante que vai continuar na mesma direção, no mesmo sentido e com o mesmo módulo do que aquele que você somou separadamente, A mais B mais C. Vamos lá, vamos olhar aqui, para não confundir. Então, nesse lado direito aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos somar primeiro o vetor A com o vetor B. Ao somar o vetor A com o vetor B, nós vamos conectar a origem do primeiro com a extremidade do último. E aí nós vamos obter este vetorzinho, que nós vamos chamar de A mais B, que está nessa direção e nesse sentido. Então, turma, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos conectar a extremidade deste vetor A mais B com a origem do vetor C, de tal forma que a soma de A mais B com o vetor C vai ser esse vetorzinho que vai da origem do primeiro até a extremidade do último vetor. Percebam que a diferença para este exemplo aqui central é que primeiro nós estamos somando A mais B para depois nós somarmos com o vetor C. Mas mesmo assim, tá certo? Nós estamos obtendo o mesmo vetor resultante. Não é à toa que o vetor resultante ele está aqui, ó, na mesma direção e no mesmo sentido do que foi obtido neste exemplo central. Tá, ok? Então, o que nós acabamos de fazer agora foi somar primeiro A mais B e o resultado nós somamos com o vetor C. Poderíamos também, turma, ter feito o seguinte. Poderíamos ter somado primeiro o vetor B com o vetor C e o resultado da soma do vetor B com o vetor C a gente somaria com o vetor A. Então, veja só. Se nós somássemos o vetor B com o vetor C, pelo princípio da soma geométrica de vetores, sempre você vai encontrar o resultante conectando a origem do primeiro
com a extremidade do último. Então, o vetor resultante gerado pela soma do vetor B com o vetor C é este vetorzinho aqui, ó, que está na direção vertical e apontando para baixo. Então, nós estamos representando aqui nesta figura do lado esquerdo. Então, o vetor resultante, que representa a soma de B mais C, é esse daqui na direção vertical e apontando para baixo. E aí, obviamente, nós vamos somar este vetor com o vetor A. Esse vetor A está apontando nessa direção e nesse sentido. Assim, turma, percebam que a origem do vetor soma B mais C está conectado na extremidade do vetor A. Então, a soma geométrica do vetor B mais C com o vetor A vai gerar esse vetor que é obtido conectando a origem do primeiro com a extremidade do último. Então, percebam que mesmo você somando o A com o resultado de B mais C, você obtém o mesmo vetor resultante, tá certo? Na mesma direção, no mesmo sentido e com o mesmo módulo. Então, turma, essa lei associativa, ela vem nos dizer isso, que quando você trabalha com dois ou mais vetores, você pode agrupar esses vetores em qualquer ordem para poder somar, que o vetor resultante, ele continua o mesmo. É essa a ideia. Qualquer dúvida, você coloca aí nos comentários que a gente vai se comunicando, tá certo? E tirando todas as eventuais dúvidas. Aqui o objetivo é simplesmente dar uma ideia de como somar geometricamente dois vetores. Até porque, se fosse para resolver questões utilizando a soma geométrica, seria muito mais tedioso. Então, nós vamos aprender uma maneira, uma forma mais elegante de somar vetores através de uma forma algébrica que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Por enquanto, para poder encerrar essa ideia de soma geométrica, eu queria falar para vocês um pouquinho, rapidinho, sobre o vetor menos B. Professor, o que é um vetor menos B? Suponha que eu tenho aqui o vetor B, que eu estou apontando aqui, ó. O vetor B é um vetor que está inclinado, apontado aqui, ó, nesta direção e nesse sentido. O vetor menos B nada mais é que esse vetor B na mesma direção, com o mesmo módulo, só que no sentido contrário. Quando você adiciona um sinal negativo na frente do vetor, você automaticamente está invertendo o sentido daquele vetor. A ideia é essa. Algo interessante é que se você somar o vetor B com o seu vetor, que nós vamos chamar de vetor oposto, o menos B seria um vetor oposto ao vetor B. A soma geométrica do vetor B com o seu vetor oposto, isso vai dar o vetor nulo, tá ok? O vetor A menos o vetor B é a mesma coisa que você somar o vetor A com o oposto do vetor B. Bom, turma, então somar vetores geometricamente pode ser uma tarefa bastante tediosa. O que nós fazemos é utilizar uma técnica muito mais elegante que simplesmente envolve o uso da álgebra. E aí a gente aprende a somar algebricamente dois vetores. Só que para utilizar essa técnica, nós precisamos entender o processo de decomposição de vetores. E é o que nós vamos fazer. Eu não vou explicar aqui em detalhes como é que é feito esse processo de decomposição de vetores, até porque eu vou indicar para vocês um vídeo-aula que eu já gravei lá no canal, que vai explicar em detalhes como funciona esse processo de decomposição de vetores. Então você pode acessar a aula sobre decomposição de vetores em duas dimensões, aula 1, Mecânica dos Sólidos, que está presente lá numa das playlists do curso de Mecânica dos Sólidos. Dá uma olhada nesta videoaula, que eu explico detalhadamente, até mesmo fazendo uma revisão da trigonometria, para você entender quando é que você utiliza o seno, o cosseno, durante o processo de decomposição de vetores. Uma vez que você assistiu essa aula, aí sim, aí nós vamos ter condições de continuar esta nossa aula de hoje. Então já vou para um exercício, que para a gente é muito mais interessante neste momento. Então nós iniciamos discutindo como somar geometricamente vetores, e agora nós vamos ilustrar através de um exercício como somar algebricamente vetores a partir das suas componentes, utilizando o método de decomposição de vetores, ok? Então vamos embora. Vamos já diretamente para um exercício. O exercício ele diz o seguinte, turma. Sejam três forças, A, B e C,
com módulos iguais a 19,8 newtons, 9,5 newtons e 10,8 newtons, respectivamente. O vetor A está no primeiro quadrante e faz um ângulo de 40,9 graus com a horizontal. O vetor B está no segundo quadrante e faz um ângulo de 18,4 graus com a vertical. E o vetor C está no quarto quadrante e faz um ângulo de 68,2 graus com o eixo X. Para esta situação, determine: letra A, o vetor resultante; letra B, a intensidade ou módulo da força resultante; e letra C, a direção da força resultante. Calma, turma, vamos devagarzinho, vamos entender a ideia geométrica por trás. Vamos representar esses três vetores em um plano cartesiano. Então, para início de conversa, vamos representar aqui o nosso plano cartesiano. Vou pegar aqui o eixo X, que é o nosso eixo das abscissas, o eixo na horizontal, e vou pegar agora o eixo Y, que é o nosso eixo das ordenadas, o nosso eixo vertical. Então percebam que o ponto de interseção entre o eixo X e o eixo Y é o que define a nossa origem, a origem do sistema. O primeiro quadrante é justamente esse ladozinho aqui, ó. Todo esse lado representa o primeiro quadrante. Uma das características do primeiro quadrante é que nós vamos ter o eixo X positivo, já que nós estamos trabalhando à direita da origem, e o eixo Y também positivo, já que nós estamos trabalhando acima da origem. O segundo quadrante ele é numerado, seguindo essa ordem aqui, esse sentido anti-horário. Então, uma vez que você especifica o primeiro quadrante, o próximo no sentido anti-horário é o segundo quadrante, o próximo é o terceiro quadrante e, por fim, nós temos o quarto quadrante. Lembrem-se que no segundo quadrante, o eixo X está à esquerda da origem, portanto, nós temos valores de X negativo. O eixo Y ele está acima da origem, portanto, no segundo quadrante nós vamos ter valores de Y positivo. Já no terceiro quadrante, tanto os valores de X quanto os valores de Y serão negativos, uma vez que nós estamos trabalhando à esquerda da origem e abaixo da origem. E, por fim, no quarto quadrante, nós temos valores de X positivo e valores de Y negativo. Esses são os quatro quadrantes. A questão nos fala que o primeiro vetor, que é o vetor A, ele tem um módulo de 19,8 newtons. E diz que este vetor A ele está no primeiro quadrante, fazendo um ângulo de 40,9 graus com a horizontal. Então, vou representar para vocês o nosso vetor A. O vetor A está no primeiro quadrante e o ângulo que esse vetor A está fazendo com a horizontal é um ângulo de 40,9 graus. Então, esse ângulozinho aqui, ó, entre o vetor A e a horizontal, que é o eixo X, é 40,9 graus. Tá ok, turma? Eu não estou fazendo na escala, mas aí eu espero que vocês compreendam direitinho, tá certo? Que o vetor A é um vetor que está no primeiro quadrante, tem uma intensidade de 19,8 newtons, e o ângulo que o vetor A está fazendo com o eixo X é 40,9 graus. Nós representamos o vetor A. Vamos agora representar o vetor B. O vetor B, ele afirma que tem um módulo de 9,5 newtons. E esse vetor B, ele está no segundo quadrante, fazendo um ângulo de 18,4 graus com a vertical. Então, vamos representar o vetor B no segundo quadrante. E esse vetor B, ele está fazendo um ângulo com a vertical, com o eixo Y, e esse ângulo é 18,4 graus. O módulo do vetor B, esse vetor B tem um módulo igual a 9,5 newtons. 9,5 newtons, tá ok, turma? Se você quiser ser bastante rigoroso na sua notação, como o módulo representa o comprimento do vetor, e a gente sabe que esse vetor B tem um comprimento
menor que o vetor A, então o ideal seria você representar um vetorzinho menor do que o vetor A. Então você poderia estar representando aqui, ó, o vetor B, que é um vetor cujo comprimento é menor do que o vetor A, haja visto que o módulo do vetor B nada mais é que 9,5 newtons. 9,5 newtons. Muito bem. Agora falta representar o terceiro vetor, que é o nosso vetor C. E quanto equivale o vetor C, professor? O vetor C tem um módulo de 10,8 newtons, e esse vetor C, ele encontra-se localizado no quarto quadrante, fazendo um ângulo de 68,2 graus com o eixo X. Atenção aqui, turma, que esse ângulo que o vetor C está fazendo com o eixo X é esse ângulo aqui, ó. A questão está dizendo que vale 68,2 graus. 68,2 graus. Então seria um ângulo no sentido horário, tá certo? Muito bem. E a intensidade do vetor C é 10,8 newtons. Beleza, professor. Então nós acabamos de representar os três vetores no nosso plano cartesiano. E o que é que nós devemos fazer agora? Nós queremos obter, na letra A, o vetor resultante. E quem seria esse vetor resultante, professor? O vetor resultante, como o próprio nome já está dizendo, representa a soma dos três vetores. E como é que eu vou somar esses vetores, professor? Nós vamos somar utilizando o processo de decomposição de vetores. Nós vamos decompor o vetor A em duas componentes, uma componente na direção x, mais uma componente na direção y. Em seguida, nós vamos decompor o vetor B em duas componentes, uma na direção x e outra na direção y. E, por fim, nós vamos decompor o vetor C também em duas componentes, uma componente na direção x e outra na direção y. No final, nós vamos somar algebricamente as componentes desses vetores que estão na direção x e, em seguida, nós vamos somar algebricamente as componentes desses vetores que estão na direção y, de tal forma que o vetor resultante ele vai ter uma componente resultante na direção x, mais uma componente resultante na direção y. É essa a ideia, ok? Uma coisa que vai nos ajudar a realizar o processo de decomposição de vetores é introduzir a notação de vetores unitários. E o que seriam esses vetores unitários, professor? Se nós estamos trabalhando em duas dimensões, por exemplo, temos aqui o eixo x e temos aqui o eixo y. Então, nós vamos introduzir uma notação conhecida como vetores unitários, que nada mais é que estabelecer dois vetores, como o próprio nome já diz, unitários, porque o módulo deles vale 1, de tal forma que um desses vetores vai caracterizar a direção x. Esse vetor unitário que caracteriza a direção x nós vamos chamar de vetor unitário e chapéu. Enquanto que o outro vetor que vai caracterizar a direção y, que é o vetor unitário na direção y, nós vamos batizar de j chapéu. Então, para que servem esses vetores unitários, professor? Simplesmente para caracterizar a direção x e a direção y. O vetor unitário, como o próprio nome está dizendo, é um vetor cujo módulo vale 1. Se você multiplica esse vetor unitário por alguma quantidade, você não está alterando o tamanho dessa sua quantidade. Portanto, o vetor unitário apenas serve para indicar a direção e o sentido do vetor. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos iniciar esta nossa resolução primeiro decompondo o vetor A. Então, nós vamos representar o nosso plano cartesiano considerando apenas o vetor A. E aí o vetor A, nós vamos decompor ele em duas componentes. Uma componente na direção x, que nós vamos chamar de vetor AX. Então, aqui nós representamos a componente que eu vou chamar de AX. Quem é a componente AX? É a componente do vetor A que encontra-se na direção x. E a outra componente do vetor A é uma componente que está na direção y.
Essa componente na direção y eu vou chamar de componente AY. Portanto, nós podemos escrever o vetor A como sendo a soma da componente vetorial na direção x mais a componente vetorial na direção y. A ideia da decomposição de vetores é essa, é você pegar o seu vetor e quebrar ele em dois pedaços, onde um dos pedaços vai estar na direção x, e a gente chama esse pedaço de componente vetorial, AX, e o outro pedaço vai estar na direção y, que a gente vai chamar de componente vetorial AY. De tal forma que a soma desses pedaços, a soma vetorial desses pedaços, vai retornar o meu vetor original. Só que para a gente não dizer que decomposição é uma quebra e as componentes são pedaços, então, utilizando uma linguagem mais formal, decompor um vetor em componentes retangulares representa você escrever esse vetor em termos de uma soma de duas componentes. Uma das componentes indicará a direção x, estará na direção x, e a outra componente vai estar na direção y. Beleza, então nós encontramos aqui o vetor A, que está sendo escrito em termos de suas componentes. O próximo passo é escrever essas componentes vetoriais em termos dos vetores unitários. Veja que o vetor unitário que nós vamos utilizar, que vai caracterizar a direção x, é o vetor unitário y, enquanto que o vetor unitário que vai caracterizar a direção y é o vetor unitário j, tá ok? Então nós podemos representar esta componente vetorial AX em termos do vetor unitário. De que maneira, professor? Para você escrever esta componente vetorial AX em termos do vetor unitário, lembre-se que, pelo fato do AX estar na direção horizontal, o vetor unitário que vai caracterizar aquela direção é o vetor unitário I chapéu. E aí nós podemos escrever esse vetor AX, essa componente vetorial AX, como sendo o módulo, a intensidade AX, multiplicado pelo vetor unitário na direção que ele está apontando. Essa componente vetorial AX pode ser escrito como um módulo vezes o vetor unitário na direção que ele está apontando. Como ele está apontando na direção x positiva, então o vetor unitário que vai caracterizar a direção x é o vetor unitário y. Portanto, nós podemos chegar aqui e escrever da seguinte maneira, que o vetor A será igual componente vetorial AX, em termos dos vetores unitários, pega o módulo e multiplica pelo vetor unitário característica. É basicamente isso que a gente vai fazer para representar uma componente em termos do vetor unitário. Basta você pegar o módulo daquela componente e multiplicar pelo vetor unitário que indica a direção da componente. Para a gente entender melhorzinho essa ideia, vamos agora olhar para a componente vertical AY. Veja que a componente AY ela está na direção Y. Portanto, eu posso escrever essa componente em termos do vetor unitário que indica a direção de Y. E como é que é feito isso, professor? Basta você pegar o módulo da componente, e aí esse módulo ele é representado simplesmente omitindo a setinha do vetor. Então, se você está omitindo a seta do vetor, é porque você está pegando apenas o comprimento, o módulo, a intensidade. Agora, automaticamente, ao fazermos isso, você tem que multiplicar pelo vetor unitário na direção que ele está apontando. Como ele está apontando na direção y, o vetor unitário que vai caracterizar a direção y é o vetor unitário j chapéu. A componente vetorial AY em termos do vetor unitário ficaria simplesmente intensidade AY multiplicado por j chapéu. É o que nós vamos fazer exatamente aqui. Então, representando a componente vetorial AY em termos do vetor unitário, vai ficar a intensidade AY. Como trata-se da intensidade, nós não repetimos mais a setinha do vetor. Porém, nós devemos multiplicar pelo vetor unitário que vai caracterizar a direção dele. Como ele está na direção y positivo, então a gente coloca aqui o j chapéu. Muito bem. E agora, professor? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui duas componentes
que não são mais componentes vetoriais, são componentes escalares. Nós temos o AX, que é um escalar, multiplicado pelo vetor unitário I, e nós temos o AY, que também é um escalar, é um número, multiplicado pelo vetor unitário J, tá ok? E o que nós vamos fazer é escrever estas componentes escalares em termos do ângulo que aparece lá na figura. Se você olhar com atenção, o vetor A ele está formando um ângulo de 40,9 graus com o eixo x. Portanto, nós vamos escrever as componentes escalares AX e AY em termos deste ângulo de 40,9 graus. Aqui eu vou dar uma dica preciosa para vocês, que foi explicada no vídeo que eu recomendei anteriormente. Lá eu explico e demonstro, tá certo? Através da trigonometria, em detalhes tudo isso. Aqui eu já vou utilizar da dica do bizu para que vocês possam já conseguir fazer a decomposição diretamente, sem precisar utilizar explicitamente a trigonometria. Eu quero que vocês observem o seguinte: esta componente que está adjacente ao ângulo, ou seja, que está tocando no ângulo, encostando no ângulo, é a componente x. Então, a componente AX está encostando no ângulo. E aí existe um bizu que diz o seguinte: quem encosta coça, quem encosta é cosseno. Então, sempre que a componente estiver encostando no ângulo, ela vai estar associada ao cosseno daquele ângulo. Já a outra componente que está oposto, você diz que ela vai estar associada ao seno do ângulo. Portanto, nós podemos escrever que esta componente escalar, a x, ela está associada ao cosseno de 40,9 graus, uma vez que ela está encostando no ângulo. Enquanto que a y está associada ao seno de 40,9 graus, uma vez que a componente escalar AY está oposta ao ângulo. E é isso que nós vamos explicitar a partir de agora. Nós vamos escrever o vetor A de tal forma que esta componente AX, que é uma componente escalar, que é um número, nós vamos escrever ela em termos do ângulo. E como é que é feito isso, professor? Isso é feito da seguinte maneira: como a x está encostando no ângulo, basta você pegar o módulo do vetor A e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Então, isso daqui vai ficar o módulo do vetor A multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Tudo isso na direção I. Então, nós acabamos de representar a componente escalar AX em termos do ângulo. Para quem não entendeu, presta atenção que nós vamos repetir esse processo várias vezes no decorrer dessa aula. Olha só a componente AY como ficaria. Eu quero representar o AY, que é uma componente escalar, em termos do ângulo. Só que o AY está do outro lado, não está encostando no ângulo. Se não está encostando no ângulo, não pode ser cosseno. Cosseno é quem encosta coça, quem encosta é cosseno. Quem não estiver encostando no ângulo é porque está oposto. E se está oposto, você diz que está associado ao seno. É o que acontece aqui com o AY. O AY vai ser o módulo de A multiplicado pelo seno do ângulo. Então, nós teremos que AY é a intensidade de A multiplicado pelo seno de θ. Tudo isso na direção J. Ok, e agora, professor? Agora nós vamos substituir os valores que a questão nos dá. Esse vetor A será igual. O módulo do vetor A foi dado na questão, vale 19,8 newtons. Então, teremos aqui 19,8 multiplicado pelo cosseno de θ. A questão diz também que este θ aqui, ó, este ângulo que eu chamei de θ, na verdade, mas esse ângulo aqui é exatamente 40,9 graus. O costume me fez chamar de θ, mas você já poderia ter substituído aqui o θ, que é o nosso ângulo, e já colocado diretamente o ângulo que aparece, 40,9 graus. Então, deixa eu só acrescentar aqui, que é para não causar nenhuma confusão. 40,9 graus, que é o nosso ângulo, que já aparece diretamente na figura. Aqui do mesmo jeito, o seno de θ é o seno de 40,9 graus, que já aparece na nossa figura. Muito bem, então aqui nós vamos obter o seguinte, ó.
A intensidade de A, que é 19,8, vezes o cosseno do ângulo, que é 40,9 graus, na direção I, mais a intensidade de A, que é 19,8, vezes o seno do ângulo, o seno de 40,9 graus, só que agora na direção J. Professor, como é que faz isso na calculadora? Vamos fazer juntos? Vamos jogar na calculadora 19,8 multiplicado pelo cosseno de 40,9 graus. Então, fazendo isso na calculadora, deixa eu pegar aqui a calculadora rapidinho. Então, vamos jogar na calculadora. Olha só, turma. Está aqui nossa calculadora. Ela tem que estar configurada para DEG, para poder trabalhar com esses ângulos em graus. E aí, multiplicando 19,8 multiplicado pelo cosseno de 40,9. Então, vou aqui, ó, clicar no cosseno, ele já abriu um parêntese automaticamente de 40,9 graus. Aí eu vou fechar o parênteses. Então, 19,8 multiplicado pelo cosseno de 40,9 é igual a 14,9658. Eu vou considerar até a quarta casa decimal depois da vírgula, tá ok? Agora nós vamos proceder da mesma forma para encontrar a componente J. Basta multiplicar 19,8 vezes o seno de 40, que você obtém o valor. Então vamos embora novamente olhar isso na calculadora. Na calculadora, nós vamos multiplicar agora 19,8 multiplicado pelo seno de 40,9 graus, igual a 12,9638. Então, pegando até a quarta casa decimal, nós teremos 12,9638 na direção J. Professor, poderia arredondar isso? Ora, poderia. Se a gente não está trabalhando com muita precisão, se você quisesse arredondar, você poderia dizer que o seu vetor A é simplesmente 14,9658, isso daqui é aproximadamente igual a 15 na direção I, mais 12,9638 é aproximadamente igual, mais 13 na direção J. Então, nós temos aqui o resultado, só que de forma arredondada. Tá ok, turma? Então, foi feito dessa forma a decomposição do vetor A. Este mesmo processo nós vamos repetir para calcular as componentes do vetor B, para decompor o vetor B. Então, nós vamos seguir a mesma ideia. Portanto, quem não entendeu como fazer a decomposição do vetor A, presta muita atenção agora que nós vamos repetir a mesma ideia para o vetor B. Percebam que o vetor B está no segundo quadrante. Então, vamos decompor esse vetor B em duas componentes. Uma delas vai estar na direção X, só que agora esta componente na direção X, que eu vou chamar de BX, ela vai apontar no sentido negativo do eixo X, e a outra componente ela vai estar na direção Y e apontando no sentido positivo do eixo Y. Então, decompor o vetor B é simplesmente escrever esse vetor em termos de suas componentes. Estamos escrevendo o vetor B em termos da componente na direção X, que nós chamamos de BX, somado com a componente vetorial na direção Y, que nós estamos chamando de BY. O próximo passo da decomposição é simplesmente escrever essas componentes vetoriais em termos dos vetores unitários. Como é que é feito isso? Você lembra que o vetor unitário que vai caracterizar a direção X é o vetor unitário Y, enquanto que o vetor unitário que vai caracterizar a direção Y é o vetor unitário J. O próximo passo da decomposição é escrever as componentes vetoriais Bx e By em termos do vetor unitário. Como é que é feito isso, professor? Basta você pegar o módulo da componente e multiplicar pelo vetor unitário associado. Atenção apenas para o sentido. Por exemplo, o vetor B encontra-se no segundo quadrante. E no segundo quadrante, a componente x ela vai ser negativa. Já a componente y vai ser positiva. Então, quando você for fazer a decomposição,
você tem que estar atento para isso. Então vamos ficar aqui com o seguinte resultado, olha só. Escrevendo as componentes vetoriais em termos do vetor unitário, basta você pegar o módulo do vetor, bx. Então aqui eu peguei o módulo do vetor da componente vetorial bx. Como é que eu pego o módulo da componente vetorial bx, professor? Basta você escrever o vetor bx, a componente vetorial bx, sem levar a setinha. Como você não está levando a setinha, você está trabalhando apenas com a intensidade, com o módulo, com a magnitude. Só que automaticamente, ao fazermos isso, nós devemos multiplicar esta componente escalar por um vetor unitário. Qual que é o vetor unitário? É aquele que vai indicar a direção daquela componente. Como esta componente bx está na direção x, o vetor unitário que vai caracterizar a direção x é o vetor unitário y. Agora, basta você observar se este vetor unitário y ele é positivo ou negativo. E como é que é feita essa observação, professor? Você volta na sua figura e analisa em que quadrante está o seu vetor b. Como o vetor b está no segundo quadrante, a componente x necessariamente será negativa. Então, o seu vetor unitário y ele é negativo. Haja visto que a componente x está apontando no sentido negativo do eixo x. E aí esse sinalzinho negativo você coloca aqui na frente, ó, menos bx, que multiplica o vetor unitário y. Beleza, agora vamos representar a componente vetorial by em termos do vetor unitário. Volta lá na figura, olha o seguinte, que o vetor by, ou a componente vetorial by, está apontando no sentido positivo do eixo y. Então a componente ela será positiva. Representando em termos do vetor unitário, basta você pegar o módulo da componente vetorial by, repete aqui o by sem levar a setinha, já que você está trabalhando apenas com módulo, e automaticamente você multiplica pelo vetor unitário na direção y. E qual que é o vetor unitário na direção y? É o vetor j chapéu. Multiplica a componente escalar by pelo vetor unitário na direção y, que é o j chapéu. Esse vetor unitário vai ser positivo ou negativo, professor? Ora, como está no segundo quadrante, o nosso vetor b, a componente y ela aponta no sentido positivo do eixo y. Então, ela vai ser positiva, tá certo? Diferentemente de bx, que aponta no sentido negativo do eixo x. Por isso que o bx foi negativo. Já o by ele é positivo, pois ele está ao longo do eixo y positivo. É a característica do segundo quadrante. Componente x negativa, componente y positiva. Então, fazendo isso aqui, nós teremos a seguinte equação. Temos aqui, ó, a nossa equação vetorial escrita em termos dos vetoriais, I e J. E o próximo passo da decomposição é escrever estas componentes, que agora não são mais vetores, são escalares, são números, em termos do ângulo que é dado na figura. Na figura, ele diz que o vetor B está formando um ângulo de 18,4 graus em relação ao eixo y. Ele deixa bem evidente, ó, o ângulo que o vetor B está fazendo com o eixo y é 18,4 graus. Então, nós vamos escrever estas componentes escalares bx e by em termos daquele ângulo 18,4 graus. Basta saber quem está associado ao seno e quem está associado ao cosseno. Aí você lembra da nossa brincadeirinha. Quem encosta é cossa, quem encosta é cosseno. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual das duas componentes, bx ou by, está encostando no ângulo de 18,4 graus? Ah, professor, quem está encostando é o by, que está encostando no ângulo de 18,4 graus. Portanto, quem encosta é cossa, quem encosta é cosseno. Então, by está associado ao cosseno de 18,4 graus, enquanto que bx, que está oposto, vai estar associado ao seno. Em termos do ângulo, o nosso vetor B vai ficar, repete o sinal de menos, quem vai ser bx em termos do ângulo? Vai ser a intensidade de B multiplicado por quem? Ora, o bx não está encostando.
Se não está encostando é porque está associado ao seno. Seno de quanto? Quanto equivale o ângulo? 18,4 graus. Tudo isso na direção I. E agora, professor, agora nós vamos escrever a componente escalar BY em termos do ângulo. Só que o BY está encostando no ângulo. Quem encosta cossa, quem encosta cosseno. Portanto, BY vai estar associado ao cosseno. Então, vai ficar a intensidade B multiplicado pelo cosseno do ângulo, que é 18,4 graus. Tudo isso na direção J. E agora você substitui o valor de B, joga na calculadora para você encontrar a decomposição do seu vetor. Quem vai ser o nosso vetor B? O nosso vetor B será igual a menos a intensidade de B, que foi dado na questão. A questão diz que a intensidade de B é 9,5 newtons, multiplicado pelo seno de 18,4 graus. Tudo isso na direção I. Mais a intensidade de B, que é 9,5 newtons, multiplicado pelo cosseno de 18,4 graus, tudo isso na direção J. Vamos jogar isso na calculadora e obtemos o seguinte resultado. Então, a componente B aqui vai ficar ó, menos 9,5 vezes o seno de 18,4 graus, deu igual a menos 2,9986 na direção I. Já 9,5 vezes o cosseno de 18,4 graus, pegando até a quarta casa decimal, deu igual a 9,0143 na direção J. Se você quiser arredondar, você poderia arredondar da seguinte maneira. O vetor B ele é aproximadamente menos 3 na direção I, mais 9 na direção J. Então, esse daqui seria o nosso vetor B, feito a decomposição. Então, decompor um vetor é você escrever ele em termos dos seus vetores unitários. Tá ok, turma? Ok, para finalizar nossa questão, falta agora nós decompormos o terceiro vetor, que é o vetor C. Na figura, o vetor C está no quarto quadrante. Decompor esse vetor C é escrever o vetor em termos de suas componentes. Uma componente na direção x, que eu vou batizar de Cx, e a outra componente na direção y, que nós vamos batizar de Cy. De tal forma que nós podemos escrever este vetor C como sendo a soma vetorial da componente vetorial Cx com a componente vetorial Cy. E aí nós podemos escrever estas componentes vetoriais, Cx e Cy, em termos dos vetores unitários. Basta você observar em que quadrante está o vetor C, que você saberá os sinais de cada uma das componentes. Então, como é que eu escrevo uma componente em termos do unitário? Pega o módulo da componente. E o que é o módulo da componente? É você repetir a componente sem levar a setinha do vetor. Em seguida, uma vez que você pega o módulo, necessariamente você precisa multiplicar pelo vetor unitário ao qual vai indicar a direção da componente. Como nós estamos trabalhando com a componente na direção x, o vetor unitário que indica a direção x é o vetor unitário I chapéu. Agora, basta você observar se essa componente é positiva ou negativa. Mas, professor, o vetor C está no quarto quadrante. Então, a componente x é positiva. Agora, vamos representar a componente vetorial Cy em termos do vetor unitário. Para isso, você pega o módulo de Cy e multiplica pelo vetor unitário na direção y. Quem é esse vetor unitário, professor, que vai caracterizar a direção y? É o vetor unitário J chapéu. Agora você tem que analisar se esse J chapéu é positivo ou negativo. Como o vetor C encontra-se no quarto quadrante, uma das características é que a componente y será obrigatoriamente negativa, já que você está no quarto quadrante. Então, esta componente vetorial aqui, ó, na direção y, o J chapéu vai ser negativo. E aí você coloca o sinalzinho de negativo aqui na frente, uma vez que o vetor C está no quarto quadrante
E no quarto quadrante, a característica é que a componente x é positiva, enquanto que a componente y será negativa. É essa a ideia. Continuando, o que a gente vai fazer agora? O próximo passo da decomposição é escrevermos estas componentes que agora não são mais vetores, então nós chamamos elas de componentes escalares. Nós escreveremos elas em termos do ângulo que é dado na figura. Na figura, ele diz que o ângulo entre o vetor C e o eixo x vale 68,2 graus. Basta você olhar qual das componentes está encostando no ângulo para que você conclua que a componente que encosta no ângulo vai estar associada ao cosseno. E a que não estiver encostando no ângulo, você diz que está associado ao seno. É isso que nós vamos fazer. Representando as componentes escalares em termos do ângulo, vai ficar a intensidade de C multiplicado, como o Cx está encostando no ângulo de 68,2 graus, nós vamos multiplicar pelo cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? 68,2 graus, na direção Y. Já o CY, ele está oposto. Se ele está oposto, é porque ele está associado ao seno. Portanto, nós teremos CY vai ser a intensidade de C multiplicado pelo seno do ângulo 68,2 graus. Tudo isso na direção J. Agora nós vamos substituir o valor da intensidade do módulo de C, que é dado na questão. Quanto é que vale o módulo de C, turma? Voltando na questão, a intensidade de C vale 10,8 newtons. Então, substituindo, C vale 10,8 newtons, que multiplica o cosseno de 68,2 graus na direção Y, menos a intensidade de C, que é 10,8 newtons, multiplicado pelo seno de 68,2 graus na direção J. 10,8 multiplicado pelo cosseno de 68,2 graus, isso deu igual a 4,0107 na direção Y, e essa segunda multiplicação deu igual a menos 10,0276 na direção J, que nós podemos aproximar para o seguinte resultado. O vetor C é aproximadamente igual a 4 na direção Y, menos 10 na direção J. Então, turma, nós decompomos todos os vetores. Fizemos a decomposição do vetor A, em seguida fizemos a decomposição do vetor B, e agora nós fizemos a decomposição do vetor C. Isso quer dizer que nós finalizamos a questão? Ainda não. A questão está pedindo na letra A para nós encontrarmos o vetor resultante, a força resultante. E quem será essa força resultante, professor? Esta força resultante, ela será igual à soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. E nós vamos somar algebricamente, tá certo? Aquelas componentes que estão na direção X com as componentes que estão na direção X. Já as componentes que estão na direção Y, a gente soma com as componentes na direção Y. Então, o que vai acontecer aqui, turma, é o seguinte. Essa força resultante, ela nada mais será que a componente AX somada com a componente BX somada com a componente CX, tudo isso na direção Y. Da mesma forma, nós vamos somar a componente AY mais a componente BY mais a componente CY, tudo isso na direção J. Substituindo os valores, nós teremos que o nosso vetor resultante será igual. Vamos lá. Vamos pegar a componente x do nosso primeiro vetor. O nosso primeiro vetor foi o vetor A. Quanto é que vale a componente x? Vamos pegar aqui os valores já arredondados. A componente x do vetor A, esse daqui é o nosso AX, vale 15. E aqui nós temos o AY, que vale 13. Aqui nós temos a componente BX,
que é menos 3, e a componente BY, que vale 9. E o terceiro vetor, a componente CX vale 4, e a componente CY vale menos 10. Vamos pegar apenas as componentes x de cada um dos vetores. Então teremos 15, que é a componente AX, menos 3, que é a componente BX, mais 4, que é a componente CX. Então 15 menos 3 mais 4. 15 menos 3 mais 4. Tudo isso na direção I. Somado, agora vamos somar as componentes na direção Y. Direção Y, a Y vale 13, mais BY, que vale 9, menos 10, que é o nosso CY. Então vai ficar 13 mais 9 menos 10. 13 mais 9 menos 10. Tudo isso na direção J. Finalizando, o nosso vetor resultante será igual a 15 menos 3 dá igual a 12. 12 mais 4 é igual a 16. Então, a componente x do nosso vetor resultante vale 16 na direção I. E agora nós vamos fazer aqui, ó. 13 mais 9 é igual a 22. 22 menos 10 é igual a 12. Então, vai ficar 12 na direção J. E esse daqui representa o nosso vetor resultante. Agora sim, nós resolvemos a letra A. E a letra B, o que é que diz a letra B? Então vamos lá. Na letra B, o que ele está pedindo é a intensidade ou módulo da força resultante. Professor, como é que a gente encontra o módulo da força resultante? Pessoal, se você tiver qualquer vetor, por exemplo, você tem um vetor F, eu vou escrever um vetor em 3 dimensões. Ele vai ter uma componente x na direção I, vai ter uma componente y na direção j, e eu vou incluir uma terceira dimensão, que eu vou chamar de componente z. O vetor unitário associado à direção z, a gente chama de K-chapéu. Beleza, então suponha que você tem um vetor em 3 dimensões. Como é que eu calculo o módulo de um vetor? O módulo de qualquer vetor, você escreve da seguinte maneira. Você pega a intensidade, ou seja, escreve aquele seu vetor, colocando aqui a barrazinha para indicar que é o módulo, ou então você escreve o vetor sem levar a setinha, que você já está indicando a intensidade, o módulo. E aí, para você calcular o módulo de qualquer vetor, seja ele em 2 dimensões ou em 3 dimensões, basta você extrair a raiz quadrada de cada uma das componentes elevado ao quadrado. Então, você pega a componente x elevado ao quadrado, mais a componente y elevado ao quadrado, mais a componente z elevado ao quadrado. Então, é dessa maneira que nós calculamos o módulo de um vetor. Como nós estamos trabalhando apenas em 2 dimensões, então nós temos uma força resultante que nós obtivemos. Essa força resultante que foi obtida é igual a 16i mais 12j, e a intensidade dessa força nós obtemos extraindo a raiz quadrada de cada uma das componentes. Então aqui é a componente x, essa daqui é a componente y. Então você extrai a raiz quadrada de cada uma das componentes elevado ao quadrado. Tá ok, turma? Então é essa a ideia. E aí nós temos aqui, ó, quanto vale a componente x? A componente x é 16, então vai ficar 16 elevado ao quadrado, mais a componente y elevado ao quadrado. Componente y vale 12, portanto será 12 elevado ao quadrado. Quanto é que vale a intensidade dessa força resultante? Vamos jogar na calculadora. Jogando na calculadora, pegar a nossa calculadora aqui, e aí vou escrever na calculadora raiz quadrada, e aí eu gosto de brincar dizendo use e abuse dos parênteses. Então eu vou abrir um parênteses, e aí eu vou colocar essa primeira componente ao quadrado, também entre parênteses, então vai ficar 16 elevado ao quadrado, veja que eu coloquei entre parênteses,
E aí eu vou somar com a segunda componente entre parênteses, que é 12 elevado ao quadrado. E agora eu vou fechar aquele primeiro parênteses que eu abri. Por que eu fiz isso? Porque eu garanto que o sinal da minha raiz vai pegar todo mundo que está dentro do parênteses. Claro que nessa calculadora que vocês estão vendo aqui, o sinal da raiz ela acompanhou todo mundo que está nesse somatório aqui, nessa soma. Só que tem calculadora que a raiz não acompanha. Aí é ideal que você abra esse parêntese aqui e feche no final para garantir que aquela raiz vai pegar todo mundo que está dentro do parênteses, tá ok? Então são detalhes simples, mas que muitos alunos acabam se confundindo. Então vamos lá. Isso daqui é igual a 20. Então a raiz quadrada da soma dessas componentes, cada um ao quadrado, deu igual a 20. Então, escrevendo aqui, acabamos de determinar a intensidade da força resultante. Vale 20 newtons, já que trata-se de uma força, a unidade de medida da força é o newtons. Então, resolvemos a letra B. A intensidade da força resultante é 20 newtons. Como é que calcula o módulo de uma força? Basta extrair a raiz quadrada de cada uma das componentes elevado ao quadrado. Beleza, e para finalizar nossa aula de hoje, nós temos ainda a letra C. O que é que diz a letra C? Ele pede a direção da força resultante. E como é que eu encontro essa direção, professor? Olha, veja só. Você sabe que a sua força resultante, ela foi encontrada na questão e ela vale 16i mais 12j. Eu pergunto para vocês, para esse vetor resultante, a componente x é positiva ou negativa? É positiva. E a componente y é positiva ou negativa? Também é positiva. Então, se nós fôssemos representar esse vetor resultante no nosso plano cartesiano, em que quadrante estaria o vetor resultante? Obviamente, esse vetor resultante ele estaria no primeiro quadrante. Por quê, professor? Porque tanto a componente x é positiva, quanto a componente y também é positiva. E o quadrante que tem como característica x positivo e y positivo é justamente o primeiro quadrante. Então, essa nossa força resultante ela estaria bem aqui assim, ó. Então, essa daqui seria a representação geométrica da nossa força resultante. Que nós já sabemos que o módulo dessa força resultante ela vale 20 newtons. O que a questão está pedindo na letra C é para nós determinarmos a direção dessa força resultante. E para encontrar essa direção, turma, basta você determinar o ângulo que essa força resultante está fazendo, ou com o eixo x, ou com o eixo y. Então, em outras palavras, quando a questão pede para calcular a direção daquele vetor resultante, basta você encontrar esse ângulozinho aqui, ó, que a força está fazendo ou com o eixo x ou com o eixo y. Nesse caso, eu vou pegar exatamente esse ângulo aqui que a força faz com o eixo x. Se você determina esse ângulo, você está dando a direção daquela força. Beleza? E como é que eu calculo esse ângulo, professor? Veja só. Você sabe que as componentes da força resultante, a componente x vale quanto? A componente x é igual a 16. Enquanto que a componente y vale quanto? A componente y é igual a 12, os módulos das componentes. Olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Essa figura geométrica aqui nada mais é que um triângulo retângulo. Então eu vou reescrever aqui essa figura, que é um triângulo retângulo, e o ângulo que eu estou interessado em calcular é esse ângulozinho aqui de baixo, que é o nosso θ. Sabe-se que este comprimento aqui de baixo é justamente o módulo da componente x, que vale 16. E esse comprimento aqui, ó, vertical, é justamente o módulo da componente y, que vale 12. Se eu sei o valor desse cateto aqui de baixo, que é 16, e o cateto aqui de cima, que é o 12, eu consigo determinar esse ângulo através da relação da tangente. Se eu calcular a tangente do ângulo θ, qual a definição da tangente? É o cateto oposto
dividido pelo cateto adjacente. E quem é que está fazendo o papel do cateto oposto ao ângulo? O cateto oposto ao ângulo é o que está na frente, que vale 12, e o adjacente é o que está encostando no ângulo, que vale 16. Logo, a tangente de θ é 12 dividido por 16. E aí nós vamos isolar esse ângulo θ. Isolando o ângulo θ, essa tangente é como se ela passasse para o outro lado como a inversa da tangente. Então vai ficar tangente a menos 1, que é o arco tangente, já que passou para o outro lado, e repete o que você já tinha, 12 dividido por 16. Professor, e como é que a gente faz isso na calculadora? Vamos aprender a jogar esse resultado na calculadora. Jogando na calculadora, você vai fazer o seguinte, ó. Para calcular essa tangente a menos 1 e você encontrar o ângulo, você vem aqui, se você olhar a função tangente, em cima, meio que na cor laranja, tem a tangente a menos 1, que seria o arco tangente. Para você ativar esta função de cima, basta você clicar em Shift, que está da mesma cor, e em seguida no botão da tangente. E aí você selecionou a tangente a menos 1. Agora você vai abrir o parênteses e colocar a tangente a menos 1 de 12 dividido por 16. Dividido por 16. Isso é igual a 36,8698. Então, turma, na calculadora, o ângulo deu igual a 36,8698 graus. Que a gente pode dizer simplesmente que θ é aproximadamente 36,8 graus. Então, esse é o nosso ângulo aproximado, ou 36,9 graus, para o nosso θ. Portanto, nós especificamos a direção da força resultante. Tá ok, turma? Então, com isso, nós finalizamos a nossa questão. Nós determinamos o vetor resultante, em seguida, calculamos o módulo do vetor resultante e, por fim, especificamos a direção desse vetor resultante. E como é que eu calculo a direção de um vetor? É encontrar o ângulo que ele forma com o eixo x ou com o eixo y. Para isso, nós utilizamos a trigonometria para determinar esse ângulo. Você poderia ter feito pela fórmula direta. Qual seria a fórmula direta? Seria tangente a menos 1 da componente y dividido pela componente x. É essa a fórmula direta para não precisar utilizar essa ideia da trigonometria, que, a saber, eu demonstrei na aula que eu recomendei para vocês anteriormente. Então, professor, eu sempre posso aplicar essa fórmula diretamente para encontrar a direção do vetor resultante? Pode sim. E aí você pode vir aqui, ó, e já substituir os valores. Θ é igual a tangente a menos 1 da componente y. Quanto é que vale a componente y? Componente y vale 12, dividido pela componente x. Quanto é que vale a componente x? 16. Jogando isso na calculadora, θ é igual a 36,8698 graus. E com isso nós finalizamos essa nossa questão. Bom, eu quero convidar vocês a terem um pouquinho mais de paciência, porque o que nós vamos fazer agora é super interessante. Nós vamos resolver essa questão utilizando um simulador. Então, nós vamos simular essa questão em um programa, tá certo, da Universidade do Colorado, chamado PhET Simulations. Esse programa ele é gratuito e não precisa instalar no seu computador. Basta você jogar aqui na internet, escrever PhET Simulação, dar um Enter, que ele vai abrir aqui essa página, PhET Simulações em Física. Em seguida, você vem aqui, ó, para as simulações de física, dá um clique, que ele vai abrir várias simulações interessantes sobre o conteúdo de física. A que nós vamos utilizar nessa aula de hoje é uma simulação que está associada à soma de vetores. A simulação associada à soma de vetores, eu já preparei aqui para vocês, a adição de vetores, é essa daqui, ó, tá certo? Mas vale a pena depois
vocês darem uma olhadinha aqui no PhET Simulations, que tem muita simulação interessante, muito legal, tá ok? Então vamos trabalhar com esta simulação aqui para adição de vetores. E aí nós temos o seguinte, ó, a ideia é nós resolvermos essa nossa questão que nós acabamos de calcular teoricamente, utilizando esse simulador do PhET. Então eu vou pegar aqui, ó, o nosso primeiro vetor, que é o vetor A, e vou representar ele lá no simulador. O vetor A ele tem uma intensidade de 19,8 newtons, nós já vimos isso, e ele forma um ângulo de 40,9 graus em relação a x. Então vamos colocar esse resultado aqui, ó. Então vou pegar o vetor A, ele está no primeiro quadrante. Esse vetor ele tem uma intensidade de 19,8 newtons. Veja que eu posso aumentar e diminuir o meu vetor aqui, ó, tranquilamente. E aí eu vou pegar um vetor de 19,8. 19,8 e o ângulo que ele forma com o eixo x é 40,9. 19,8 é a intensidade do nosso vetor A e o ângulo é 40,9. Então, beleza. Veja que automaticamente ele já está calculando aqui em cima o módulo, o ângulo, a componente x desse vetor A e a componente y. E se a gente observar com o que nós obtivemos teoricamente, a componente x do vetor A é igual a 15 e a componente y do vetor A é igual a 13. Bate exatamente com o que ele está simulando aqui no programa. A componente x desse vetor A é igual a 15 e a componente y é igual a 13. Beleza. Vamos agora para o vetor B. O vetor B ele está no segundo quadrante, tem intensidade de 9,5 newtons e forma um ângulo de 18,4 graus em relação a y. Então, olha só como nós vamos representar aqui, ó. O vetor B está no segundo quadrante, ele tem um módulo de 9,5 newtons e o ângulo que ele forma com o eixo y é 18,4. Se você olhar, ele está pegando o ângulo que vai do vetor B até o eixo x. Sabe-se que o ângulo entre x e y é 90, que são perpendiculares. Se você somar esse 90 com esse pedacinho aqui, que a gente sabe que é 18,4, nós vamos ter um ângulo total de 108,4 graus em relação ao eixo x. Veja que nós acabamos de representar corretamente o nosso vetor B. Só que ele está me dando o ângulo em relação ao eixo x positivo. Esse ângulo que ele me dá aqui é 108,4 graus, que equivale os 90 do primeiro quadrante com 18,4, que é esse ângulozinho aqui entre o vetor B e o eixo y. Está representado o nosso vetor B, cuja intensidade é 9,5 newtons. Que nós obtivemos para as componentes do vetor B foi componente x vale menos 3 e a componente y vale 5. Olhando aqui, o software me deu que a componente x é menos 3 e a componente y vale 9. Opa, eu falei 5, mas na verdade é 9. Então, componente x vale menos 3 e a componente y vale 9. Bateu exatamente com o que foi dado aqui no software. Perfeito. Então, fizemos a decomposição corretamente. Por fim, vamos agora representar o terceiro vetor, que é o nosso vetor C. O vetor C ele está no quarto quadrante, formando um ângulo de 68,2 graus com o eixo x, só que no sentido negativo. E o módulo do vetor C é 10,8 newtons. Vamos representar isso daqui geometricamente. Está aqui o vetor C e a intensidade do vetor C é 10,8. Então, 10,8 a intensidade, o comprimento, e o ângulo é 68,2 graus. Veja que ele colocou um sinalzinho negativo, por quê? Porque você está medindo em relação ao eixo x, só que agora no sentido contrário, no sentido horário. Nós obtivemos que para esse vetor C, a componente x foi 4 e a componente y foi menos 10. Vamos conferir com o resultado do software para o vetor C. Vetor C, componente x vale 4 e a componente y vale menos 10.
que foi exatamente o que nós obtivemos teoricamente. Em seguida, nós calculamos o vetor resultante. Se você olhar aqui para o software, do lado aqui, ele já explicitou o vetor resultante. Quanto vale a intensidade do vetor resultante? A intensidade do vetor resultante que ele está dando aqui do lado é 20. E se a gente olhar, a intensidade do vetor resultante que nós obtivemos também vale 20. Então está batendo perfeitamente. E as componentes? Se você selecionar aqui o seu vetor resultante, selecionei ele, a componente x é 16 e a componente y é 12. Justamente o que nós obtivemos. Componente x do vetor resultante é 16 e a componente y é 12. Portanto, a letra B foi verificado com sucesso. Bateu perfeitamente para o nosso vetor resultante. Você encontra o vetor resultante selecionando aqui. Ó. Quando você seleciona o vetor soma, ele lhe dá a resultante de todos esses vetores que estão aplicados aqui na origem. Ou seja, ele vai me dar a soma vetorial do vetor A com o vetor B e o vetor C. Por fim, vamos conferir também o nosso ângulo. A direção do vetor resultante, nós encontramos, é aproximadamente 36,8 graus. Olhando aqui para o nosso simulador, bateu perfeitamente o ângulozinho do vetor resultante, 36,9 graus. Que aqui ele arredondou, não é isso? 36,8698 foi o que nós obtivemos. Nós poderíamos ter arredondado para 36,9. Tá certo? 36,9, que bateu perfeitamente com o que está sendo gerado aqui no nosso simulador. E com isso, turma, nós finalizamos esta nossa aula de hoje. Quero agradecer imensamente a atenção de cada um de vocês que ficaram assistindo essa aula até agora, que vão acompanhar esta aula. Meu muito obrigado, tá certo? Quero dizer também que não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que vocês possam acompanhar todas as novidades deste nosso canal. Desejo a vocês um forte abraço e até a nossa próxima aula.